Olá, meu amigo, olá, minha amiga, graça e paz, no nome de Yud-Re Vav-Re, o Deus Todo-Poderoso. Meu amigo e minha amiga, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e hoje, meu amigo, eu vou deixar algumas pérolas, alguns detalhes importantíssimos sobre a formação do Mar da Galileia. Porque o Mar da Galileia, na verdade, é uma bacia geográfica, é uma lagoa, exatamente, é uma lagoa. O Mar da Galileia é o Rio Jordão, porque tem muita gente que acha que o Mar da Galileia é um mar de água salgada, mas o Mar da Galileia é um mar de água doce. Mas aí, pessoal, sempre surge a pergunta que não quer calar. Como que Deus fez o Mar da Galileia? Ou foi a natureza que formou aquele Mar da Galileia? Ou seja, aquele Mar da Galileia é um ponto geográfico, é uma bacia, é uma lagoa geográfica. E aí surge a pergunta, como que foi criada aquela lagoa? Porque há bilhões de anos atrás, aquela região da Galileia era plana, mas, de repente, se transformou em uma bacia geográfica. Aquela parte da terra de Israel foi afundada no globo da terra. E aí vai surgir a pergunta, como que aquela parte do Mar da Galileia ficou mais baixa do que o Mar Mediterrâneo? Exatamente. Aquela região da Galileia é mais baixa do que o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo fica em cima e Israel fica embaixo. Tá entendendo? Então, houve um fenômeno para que aquela parte geográfica do planeta Terra se tornasse a parte mais baixa do globo da Terra. Você sabia disso? Que essa parte de Israel é a parte mais baixa do planeta Terra? Você já leu isto lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 8? Exatamente. Efésios, capítulo 4, versículo 8. Fala o quê? Paulo, o apóstolo Paulo fala, Jesus desceu às partes mais baixas da terra e deu dons aos homens. Aí todo mundo acha que essas partes mais baixas da terra é o inferno, mas não é. A parte mais baixa da terra que Jesus desceu foi em Israel, porque Jerusalém, aquele mar da Galileia, o Mar Morto, é a parte mais baixa do planeta Terra. Exatamente, chegando aproximadamente 430 metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo. Eu vou repetir, 433 metros aproximadamente mais baixo do que o nível do Mar Mediterrâneo. Então o Mar Mediterrâneo fica lá em cima e o Mar Morto em Jerusalém, aquela região de Jerusalém, fica a mais de 400 metros abaixo. Tá entendendo? Então aconteceu algum fenômeno para aquela parte do planeta ficar baixo. Tá bom? E aí vai surgir várias linhas de interpretações ou várias formas de tentar explicar esse fenômeno, tá bom? E o primeiro detalhe é que antigamente a Terra era plana, exatamente, somente com um continente. Antigamente existia somente um continente. Hoje existem 5 continentes, não é verdade? Mas antigamente era um só. E aí houve um grande terremoto, como a Bíblia fala, lá no livro de Amós, fala do grande terremoto. E aí a terra de Israel foi rebaixada, porque nesse terremoto afundou aquela parte de Israel. E aí o Mar da Galileia abaixou-se no terreno. E aí se tornou a parte mais baixa do mundo. Tá bom? Isso aqui, pessoal, é a primeira corrente interpretativa. Isso aqui é o primeiro ponto de vista de alguns estudantes, né, que trabalham na questão da geografia. Isso aqui, pessoal, é muito importante, porque baseado nesse primeiro quesito, significa que nesse terremoto que houve, a terra correu de Israel, indo para o Egito, o Monte Sinai foi formado por essa terra que saiu de Israel. Exatamente. É por isso que tem uma ligação muito grande sobre a terra de Israel e o Monte Sinai. Você sabia que existe essa ligação entre a terra de Israel e o Monte Sinai? Por exemplo, a maioria dos grandes profetas, como Elias,
Moisés, Jesus, todos eles consagraram no Monte Sinai? Exatamente, meu amigo e minha amiga. Quando você abre Mateus capítulo 4, Jesus estava em Israel e, segundo o que parece pela Bíblia Sagrada, o diabo arrebatou Jesus para o Monte Sinai. Mateus capítulo 4. Isso significa que tanto Moisés, como Elias, como Jesus e muitos outros grandes profetas de Deus tiveram que passar pelo Monte Sinai. Porque a terra do Monte Sinai, segundo essa primeira teoria, é a mesma terra de Israel. Ou seja, era plana a terra de Israel, mas através do terremoto, a terra de Israel foi rebaixada, e essa terra que foi tomada de Israel, apareceu no vulcão, e esse vulcão originou-se o Monte Sinai. Isso aqui, pessoal, é muito importante, apesar de ser uma tese. Quando você for pregar este ponto de vista, você precisa explicar que é segundo a uma teoria, tá bom? Isso aqui não tem respaldo bíblico, não tem respaldo bíblico. Porém, foi Deus quem criou aquele mar da Galileia, aquele ponto geográfico, aquela bacia geográfica, foi Deus quem criou. E existe uma forma de Deus criar. E a primeira forma é esta, do terremoto. Vamos passar agora para a segunda forma, ou para a segunda teoria? Vamos? Então vamos comigo aqui para a segunda teoria. A segunda teoria diz o seguinte: lá no passado retroativo, há bilhões de anos, a Terra era plana. E de repente, um meteoro caiu do céu. E aí, esse meteoro caiu exatamente no Mar da Galileia. E quando ele colidiu, aquela parte do terreno abaixou-se, tá bom? Cedeu o terreno para baixo. É por isso que aquela parte é uma parte funda do planeta Terra, exatamente por causa desse meteoro, dessa estrela que caiu. É uma estrela de fogo que caiu aí na região de Israel e aquela parte do terreno afundou. Tá entendendo? E aí você vai perguntar qual é a confirmação para isto. Então, se você fizer um mergulho, por exemplo, em algumas partes do Mar da Galileia, você vai ver que no fundo do Mar da Galileia existe um rochedo. Exatamente, existe uma pedra gigantesca no fundo do Mar da Galileia. Então, se você cavar o Mar da Galileia, você vai chegar a uma profundidade e lá você vai encontrar uma pedra, uma rocha gigantesca que ninguém sabe o tamanho exato dessa rocha. Ninguém sabe o tamanho exato dessa rocha. A maioria dos pesquisadores já descobriram realmente que ali tem uma rocha. Ali tem uma pedra, um meteoro de aço, né, ou pedra resistente. Só que ninguém sabe de onde veio esse meteoro. E foi exatamente esse meteoro que caiu ali, tá entendendo? E aquela parte do planeta Terra foi rebaixado. Isso aqui, meu amigo, é muito importante. Por que é muito importante? Porque existe aí essa história, e além dessa história existe realmente a pedra que está lá. E outro detalhe, se você for observar, lá em Israel, existem 3 lagos. O Lago do Norte, o Lago da Galileia e o Lago do Mar Morto. Porque quando a pedra, ou seja, esse meteoro caiu do céu, ele não caiu em cheio. Ele caiu de lado. Então ele bateu no planeta Terra, na parte de Israel, fez um lago. Lago Hugo, no norte. Depois desceu e colidiu sobre o Mar da Galileia. Fez outra barroca, ou seja, outra lagoa. E depois voou e caiu lá no Mar Morto. Fez 3 lagoas. Se você fizer um estudo geográfico, você vai entender que da nascente do Rio Jordão até o Mar Morto, existem 3 lagoas gigantescas. 3 lagoas gigantescas. A Lagoa Hugo, a Lagoa de Genezaré, que é o Mar da Galileia, e o Mar Morto. São 3 lagoas. Porque esse meteoro, ele não caiu e ficou parado. Ele alcançou 3 lugares da Terra e fez 3 barrocas, 3 lagoas. Tá bom? E esse Mar da Galileia é uma das lagoas. E debaixo do mar tem um pedaço desse meteoro, um pedaço dessa pedra. Isso aqui, pessoal, é uma pérola gigantesca. Isso aqui é um detalhe maravilhoso. Para você que é pastor, para você que é pastora, isso aqui é muito importante. Talvez você possa falar, pastor, onde o senhor adquiriu esse conhecimento?
Meu irmão, esse conhecimento está aqui, neste livro. Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Imagina você com um livro desse, com 720 páginas. Vamos estudar direitinho? A primeira teoria é que houve um terremoto, a terra cedeu e esse lugar em Israel ficou sendo a parte mais baixa da terra. A segunda teoria é que caiu um meteoro do céu e fez 3 lagoas em Israel. Pega o mapa para fazer o estudo, tá bom? Segue o Rio Jordão para você ver as 3 lagoas onde esse meteoro colidiu com o planeta Terra, fazendo aí essas 3 lagoas. E a terceira tese que existe em todo mundo é que a Terra era plana, mas aí o diabo pecou contra Deus. E o diabo caiu do terceiro céu no planeta Terra. Então, essas 3 lagoas foi formada pela colisão do diabo. O diabo caiu do céu e colidiu com o planeta Terra, fazendo essas 3 lagoas. Isso é muito importante porque dá uma demonstração que o diabo era gigantesco, ou o poder do diabo era gigantesco, ao ponto de abaixar ou de ceder parte do planeta Terra. Ou seja, essa parte de Israel foi afundada, se tornando a parte mais baixa da Terra. Tá entendendo? E um outro detalhe que é muito importante é que lá nessa terra de Jerusalém é o centro do planeta Terra. Então Jerusalém é o centro do mundo. Todos os seres, em todos os planetas, em todas as galáxias, quando olha para o planeta Terra, enxerga Jerusalém. Jerusalém está bem no centro do planeta Terra. E um detalhe importante, o templo que Salomão construiu é o pivô do mundo. Exatamente, meu amigo e minha amiga, isso é muito importante. Então, quando o diabo caiu, ele caiu por esse funil, chamado de labirintos espirituais, e ele foi descendo em todas as galáxias e caiu bem no centro da Terra. E essa parte do centro da Terra, chamado Jerusalém, de Mar Morto, Galileia, ficou abaixo do nível do Mar Mediterrâneo. Exatamente, o Mar Mediterrâneo fica lá em cima e essa parte da Terra fica lá embaixo. Uma diferença de aproximadamente 400 metros. Exatamente. O mar Mediterrâneo fica 400 metros acima e o mar Morto, ou aquela região de Jerusalém, fica 400 metros abaixo. Isso aqui, pessoal, é muito forte, porque era plano, mas com a queda do diabo, né, com esta colisão entre o diabo e o planeta Terra, então, realmente, essa parte ficou rebaixada. Talvez você possa falar, pastor, onde o Senhor adquiriu esse conhecimento? Meu irmão, esse conhecimento está aqui, neste livro. Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Imagina você com um livro desse, com 720 páginas. É um livro maravilhoso, com detalhes importantíssimos, tá bom? Inclusive, se você fizer um estudo mais adequado, você vai entender que o diabo, ele tinha um corpo metafísico, entendeu? O diabo morava em um outro planeta, que a história chama de planeta Vênus. E aí o diabo tentou tomar o lugar de Deus. E Deus lançou o diabo sobre a terra. Você já leu o livro de Lucas, capítulo 10, versículo de número 19? Lucas 10, 19, que Jesus falou, eu vi o diabo como um raio caindo do céu. Você já leu essa história na Bíblia? Então leia, Lucas 10. Jesus falou, eu vi quando o diabo caiu do céu como um meteoro, como uma estrela. Então, o diabo, quando caiu do céu, ele veio pegando fogo com os demônios, porque o diabo é um ex-querubim, mas provavelmente o diabo enganou os serafins, que são anjos de fogo, não é verdade? Então, esses anjos de fogo, essas bolas de fogo, veio descendo do céu e caiu no centro do planeta Terra, fazendo com que essa parte de Jerusalém, da Galileia, essa parte de Jericó, do Mar Morto, se afundassem, se tornando hoje
a parte mais baixa do planeta Terra. Isso é muito importante porque se você estudar detalhadamente, você vai entender que aí foi a morte do diabo. É por isso que existe um livro que traz uma tese dizendo: o diabo morreu. O diabo morreu. Hoje, quem está na atmosfera, ou seja, hoje o que existe realmente é o espírito do diabo. Porque o corpo do diabo, como um ex-querubim, morreu. Como que ele morreu? Ele colidiu com o planeta Terra e acabou perdendo o corpo dele. Então, o diabo perdeu o corpo dele. Hoje, o diabo é um ex-anjo, um ex-deus, porque ele era um deus, ele tinha um corpo metafísico, mas esse corpo metafísico, quando se chocou com o planeta Terra, foi destruído. Tanto é que quando você estuda a história, e até no meu livro você vai encontrar esses detalhes, você vai entender que o diabo caiu no planeta Terra e afundou a parte de Jerusalém, e aí veio o dilúvio de Noé, e a cabeça desse diabo, desse Lúcifer, estava lá no Mar Morto. Caiu lá no Mar Morto. Aquele Mar Morto existem, ou seja, a cavidade do Mar Morto é uma lagoa. O Mar Morto é uma lagoa. Então, aquela lagoa é formada porque a cabeça do diabo acertou bem aquela parte do planeta Terra. E aí foi tão forte a colisão da cabeça do diabo com o Mar Morto que fez aquele buraco gigantesco em Israel. Então, o Mar Morto é um buraco na terra, é uma lagoa, entendeu? E outro detalhe, veio o dilúvio de Noé, o dilúvio pegou a cabeça desse demônio e levou para Jerusalém. O Monte Caveira, onde Jesus foi crucificado, é a cabeça do diabo. É só você fazer um estudo para você ver isso, tá bom? Então, foi o dilúvio que trouxe a cabeça do diabo, que caiu lá no Mar Morto e veio rodando, né, no dilúvio, a cabeça do diabo gigantesca, e ficou petrificada em Jerusalém. A cabeça do diabo é o Monte Caveira, por isso que Jesus foi crucificado no Monte Caveira. Se você pegar e observar a cruz, você vai ver que a cruz é tipo de uma espada, porque Jesus foi crucificado em cima do Monte Caveira, que é a cabeça do diabo. E essa cabeça do diabo estava lá no Mar Morto, mas foi trazida pelo dilúvio, entendeu? Só que foi essa cabeça do diabo que foi chocando-se no planeta Terra e fazendo o Mar da Galileia, quando ele colidiu com o planeta Terra, fez o Mar Hugo. Vamos ver agora os 3 lagos? Olha aqui os 3 lagos, tá vendo? O primeiro lago lá em cima. Então foi ali que o diabo acertou a primeira colisão com o planeta Terra. Aí, no meio, tem o Mar da Galileia. Tá vendo o Mar da Galileia? Bem aí no meio? Exatamente. Esse Mar da Galileia existe porque foi o choque da colisão, né? O segundo choque, a segunda colisão da cabeça do diabo. Agora, olha aqui embaixo, mais aqui abaixo, tá vendo? O Mar Morto. Esse Mar Morto aqui existe porque a cabeça do diabo parou aqui embaixo, no Mar Morto. Então fez 3 cavidades no planeta Terra. Olha para mim, por favor. A cabeça do diabo fez 3 cavidades no planeta Terra. Meu amigo, minha amiga, esses detalhes que eu estou deixando para você são detalhes importantíssimos. Porém, não estão na Bíblia Sagrada. É lógico que você não vai pegar esses detalhes para pregar na igreja. Não. Não. Esses detalhes é para você ter como resumo de conhecimento. Você que é intelectual, você que estuda bastante, precisa conhecer essas 3 linhas interpretativas, ou essas 3 correntes teológicas, esses pontos de vistas, tá bom? Geográficos. Você precisa entender, porque algumas pessoas pegam os detalhes que eu coloco aqui a nível de conhecimento e a título de informação e vai pregar na igreja, sem ter fundamento. Então isso aí não vai dar certo, tá bom? O que que você vai fazer? Você vai fazer uma análise, vai estudar mais os detalhes. Eu estou trazendo para nível de conhecimento, título de informações, tá bom? Porque você é um pastor, você é uma pastora, você é um líder, você precisa conhecer esses detalhes, porque você não é mais criança, não é verdade?
você precisa conhecer esses detalhes profundos. E aí você vai perguntar, pastor Matusalém, eu quero me aprofundar. Adquira os livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. E o meu segundo livro, não é verdade? O livro do Gênesis, tá bom? Adquira esses 2 livros. Os 2 melhores livros a títulos de informações. Lembrando que no meio do ano, agora, do ano 2021, no meio do ano, eu já estarei lançando o meu terceiro livro, que é o livro ministerial. Bom, o meu terceiro livro será lançado agora no meio do ano de 2021. Você já comprou do Gênesis? Parabéns. Já comprou o livro dos sermões? Parabéns. Se prepara para adquirir o terceiro livro, tá bom? Então, meu amigo, se você já comprou esses 2 livros, provavelmente você está tendo conhecimento extraordinário, não é verdade? Mas eu te garanto que o meu terceiro livro, ele vem com detalhes importantíssimos que a maioria dos pregadores ainda nem pensou em falar, tá bom? Então adquira todos os meus materiais, porque você precisa realmente continuar crescendo na graça e no conhecimento. E eu já quero terminar esse vídeo dizendo o seguinte: se inscreva no meu canal, deixa aquele like, curta meus vídeos e também ative o sininho para mais notificações. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já está na pré-venda e você já pode adquiri-lo. O livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No livro dos sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257. Você que gosta de conhecimento profundo, agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém Especialista.
Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira. 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros. 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão. 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com o anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão. 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico. 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro. 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos. Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372-7723. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372-7723.